Tá no ar mais um Na Ponta do Lápis e com a previsão de beneficiar 26,9 milhões de trabalhadores, o PIS/PASEP começa a ser entregue em fevereiro de 2026. Por isso, ao meu lado está o professor de Economia Eli Boruchovicius, que vai nos explicar mais sobre esse abono salarial. Eli, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Na Ponta do Lápis. Para a gente começar a entender um pouco mais, para o pessoal que está em casa entender, o que é o PIS/PASEP? Eu dei um spoilerzinho aqui, é um abono salarial. Explica mais um pouco para a gente. Eu acho que é legal a gente começar a dizer que o PIS é uma coisa, o PASEP é outra, né? O PIS é o Programa de Integração Social, o PIS ele serve para os funcionários da rede privada e o PASEP ele serve para os servidores públicos. Então, a ideia é uma formação de patrimônio do servidor público. Essas duas coisas começaram na década de 1970, no governo Médici, então já tem muitos anos que a gente tem o PIS e o PASEP, e o principal objetivo era a formação de poupança, era a formação de patrimônio dos funcionários naquela época. Então, era uma época de muita inflação, as pessoas não guardavam dinheiro, então esse programa ele veio de fato para uma integração social. Em 1975, esses dois programas eles se juntaram, então a gente deixou de ter o PIS e o PASEP separadamente, a gente passou a ter o PIS/PASEP, e depois, no ano 2000, ele deixou de ser um fundo e ele passou a ser administrado pelo FGTS. Então, a gente tem desde 2020 o PIS/PASEP no FGTS, não mais como um fundo com objetivo estritamente social. Agora, esse PIS/PASEP, as empresas, quando têm o seu faturamento, empresas do lucro real, empresas do lucro presumido, as empresas, pequenas empresas que também estão no Simples, que também contribuem com o PIS, então são contribuições, são tributos pagos pelas empresas para que forme esse fundo, e aí aquelas pessoas que têm um salário ao longo do ano, tendo trabalhado até 2 salários mínimos, essas regras a gente pode falar um pouco mais para frente, porque teve uma pequena mudança, mas elas têm direito a receber esse abono, e abono significa um adicional. Então essas pessoas vão receber um salário mínimo adicional em função de terem trabalhado ao longo do ano, e aí também tem as regras, a gente já fala sobre isso, para que elas possam, então, complementar o orçamento delas e fazer o uso desse dinheiro com inteligência. Neste ano, o valor máximo do abono salarial será de R$ 1.621, equivalente ao salário mínimo que pode ser consultado a partir do dia 5 de fevereiro pelos canais oficiais do governo? Isso. A maneira mais fácil de você identificar se você tem direito ou não ao abono é por meio do aplicativo do celular. Então, baixar lá a carteira digital, e lá na carteira existe um espaço ali onde a pessoa clica e vai ver quais são os seus benefícios. E lá ele vai te dizer, ano a ano, se você tem direito a esse benefício. Se tiver direito, pode fazer o pedido para entrar imediatamente na conta, ou eventualmente a pessoa pode ir até a caixa e fazer o saque desse valor. E este ano traz uma mudança importante, O cálculo desse abono passa a seguir a inflação, não mais o reajuste do salário mínimo? Vamos lá, eu acho que tem algumas coisas que são importantes, tá? Primeira coisa é que a gente está mudando o valor de que tem direito. Essa é a primeira mudança que a gente tem, tá? A segunda mudança é o valor que tem a receber. Então, o valor que tem a receber é um salário mínimo, mas quem tem direito, né? Então, assim, até o período de pandemia, como é que funcionava? Você pegava aquelas pessoas que ganhavam até 2 salários mínimos em um ano imediatamente anterior. Então, por exemplo, no ano de 2019, quem tinha trabalhado no ano de 2018, recebendo até 2 salários mínimos do valor de 2018, tinha esse direito. Quando veio a pandemia, essas coisas mudaram. Por quê? Porque no ano de 2021 não houve esse pagamento. Então ele foi atrasando a ponto de só pagar em 2022. E a partir daí, então, veio a legislação dizendo que você paga sempre 2 anos para frente. Então agora, nós estamos em 2026, então a gente recebe o abono relacionado a 2024. Então,
caso a pessoa tenha trabalhado em 2024, ela vai ter direito a esse abono. Agora, qual é o valor limite disso? Essa mudança também ela é recente, ela é nova. Então, era 2 salários mínimos. Agora, como é que funciona? Você não tem mais os 2 salários mínimos, agora você tem um valor que está travado relacionado a 2 salários mínimos de 2023, mais o INPC. Então, por que teve essa mudança? Tá? Porque nós tivemos também uma mudança no sistema do pagamento do salário mínimo, do valor do salário mínimo. Então, o salário mínimo, ele sempre era o INPC mais a correção do percentual de crescimento do PIB de 2 anos imediatamente anterior. Em 2020, isso parou, passou a ser só o INPC, portanto, não houve a valorização real do salário mínimo, era só a compensação da inflação. E aí as pessoas não recebiam mais o adicional. Em 2023, voltou ao que era antigamente. Então, voltou a ter essa valorização do salário mínimo. Então, recebe o salário mínimo mais o crescimento do PIB de 2 anos anterior, agora com uma pequena mudança, limitado a 2,5%. Isso é o salário mínimo. Então, esse teto, ele mudou, principalmente porque as contas do governo estão no limite. E aí, o que acontece? Nesse momento, 2026, quem vai ter direito a receber? Aquelas pessoas, então, que receberam 2 salários mínimos de 2023, era 1.320, então foi para 2.640, mais o INPC de 2023 foi mais ou menos 4%. Então isso vai dar 1.700 e qualquer coisa. Diferentemente de 2 salários mínimos, que daria mais ou menos 1.800 e qualquer coisa, tá? Resultado, o que a gente tem é uma diminuição da massa de pessoas e trabalhadores que vai ter direito a esse abono. E a expectativa do governo é que para até 2035 esse valor, essa quantidade caia, porque o valor tende a ser até 1,5 salário mínimo mais ou menos. A ideia é mais ou menos essa. E Eli, os trabalhadores nascidos em janeiro e que são beneficiários desse abono salarial abrirão um calendário de pagamentos do ano com depósito programado para o dia 15 de fevereiro? Isso, 15 de fevereiro. Então quem é de janeiro, nascido em janeiro, recebe em fevereiro. Quem é nascido em fevereiro, em março. Quem é nascido em março e abril vai ser em abril. E aí vai, de 2 em 2 meses, vai recebendo no mês seguinte até chegar agosto. Então, agosto eles encerram o pagamento desse abono. Esse calendário ele é organizado pelo mês de nascimento do trabalhador, né? Como você falou, não Isso. pelo número que está no PIS ou tempo de trabalho. Né? Isso, é muito mais fácil, né? Você saber que mês que você nasceu e a partir daí você sabe que você tem direito ao teu abono. E olha, a gente estava falando, né, que para consultar pela carteira digital, né, baixar o aplicativo, e é importante as pessoas que estão em casa, né, quem tem direito a esse benefício, utilizar apenas os canais oficiais para evitar golpes e fraudes, né? Principalmente assim, nesses momentos em que as pessoas recebem a informação de que tem um dinheiro para entrar, é super comum, infelizmente, né, as pessoas mal intencionadas mandarem mensagens por WhatsApp, buscarem redes sociais, mandarem informações por e-mail, e são informações fraudulentas. Então, nunca clicar em link absolutamente nenhum. Recebeu qualquer link, apaga, né? O canal oficial é baixa o aplicativo ou eventualmente vá presencialmente até o banco, mas existe essa facilidade hoje do aplicativo, baixa o aplicativo e aí por meio do aplicativo você vai ter informação se você tem direito ou não a esse abono e aí você inclusive coloca a informação de onde você quer receber. E como que esse benefício, né, o PIS/PASEP, pode ajudar, né, na questão da organização das finanças pessoais das famílias? Bom, a gente está falando aqui de trabalhadores de mais baixa renda, são pessoas que receberam até 2 salários mínimos no ano de 2024. E a gente está falando de um benefício de 1 salário mínimo adicional. Então é como se a gente tivesse aí metade de um 13º ou metade de um 14º salário para as pessoas poderem usar. Principalmente nesse momento em que a gente tem os impostos de início de ano, IPVA, tem o IPTU. Então é um reforço orçamentário para esse momento que as pessoas acabam realmente gastando um pouco mais. Além disso,
veio aqui o ano passado, final do ano, Natal, Ano Novo, as pessoas acabaram, né, de forma geral, extrapola, gasta um pouco mais para poder, né, poder fazer uma ceia agradável, para poder ter uma boa passagem de Ano Novo, as pessoas acabam parcelando e aí chega janeiro, fevereiro, começa a entrar em desespero. Então é um reforço orçamentário para essas famílias de mais baixa renda, para que elas possam honrar os seus compromissos financeiros e já iniciar o ano com as contas em ordem, com as contas no azul. Eli, para a gente terminar aqui, tem mais alguma dica para o pessoal que está em casa, né? De como usar esse dinheiro, esse abono salarial? Tem mais alguma coisa que você queria falar? Olha, para aquelas pessoas que nesse momento estão devedoras, o ideal é que verifique o quanto está devendo, qual é a taxa que está devendo, e eventualmente assim, começar o ano sem dívidas, porque a taxa de juros ainda está alta, a tendência é a gente ter uma redução na taxa de juros esse ano, então a expectativa é manter ainda 2 dígitos, ainda muito alto. Então, como a taxa de juros está alta, se livrar das dívidas e tomar muito cuidado para não fazer novas dívidas. Eli, muito obrigado por todas essas dicas, né, essas orientações sobre a questão do PIS/PASEP 2026. Muito obrigado, viu? Obrigado. Pessoal, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Facebook, TV Câmara Campinas, e também de nos acompanhar no YouTube, onde lá tem toda a nossa programação, nossos programas, as reportagens, todos os nossos quadros. Um abraço, até o próximo Na Ponta do Lápis.